Fala galera do Gol, aqui Gustavo Bica para mais uma entrevista, mais um bate-papo do nosso guia do Campeonato Brasileiro que se inicia nessa semana. O bate-papo de hoje a gente vai direto para a Serra Gaúcha, falar com Gustavo Lousada, que é jornalista, apresentador e narrador da Rádio Caxias. Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo e obrigado por ter aceitado o convite aqui da gente do Gol. Tudo bem, Gustavo? Prazer falar contigo. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí a nossa entrevista aqui no Gol. Vamos lá bater esse papo aí sobre o Juventude em mais uma participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Últimos anos aí o Juventude só não esteve na elite do futebol brasileiro em 2023. Né? Então, os últimos 5 anos foram 4 participações da Série A, mesmo com investimento baixo, mesmo, né, com todas as dificuldades de um time do interior. O Juventude vem fazendo boas campanhas, boas temporadas, e a gente espera que essa de 2025 seja mais uma aí, que o Juventude consiga alcançar os seus objetivos. Gustavo, quero começar te perguntando então, justamente desses objetivos. O Juventude vem de uma semifinal de Campeonato Gaúcho que bateu na trave, né? Quase foi novamente para a decisão. Queria te perguntar qual que é a expectativa do torcedor e tu, como jornalista, vê a expectativa do clube, né? O clube na temporada passada brigou pela zona do rebaixamento, mas teve também a um gol de jogar a Copa Sul-Americana. O que tu vê do Juventude para essa temporada? Olha, Gustavo, para mim, né, uma opinião minha e pelo que a gente acompanha, o panorama é o mesmo, né, o mesmo. Juventude esse ano, ele começa o Campeonato Brasileiro, ele disputa o Campeonato Brasileiro pensando na permanência, pensando na manutenção, em somar os 45 pontos. Esse eu acho que é o grande objetivo do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, né, diante de um investimento que é baixo, que até eu não tenho os números, mas imagino que seja, como foi no ano passado, o menor investimento da Série A, né? Então é um campeonato de manutenção. Juventude não tem vergonha de externar isso, né? De que sabe que os outros adversários têm poder aquisitivo maior e que o Juventude precisa, né, dessa luta diária para conquistar os 45 pontos. A partir daí, buscar outros objetivos. Por exemplo, a Sul-Americana, ela é muito próxima de quem escapa do rebaixamento, né? Por exemplo, o Juventude ano passado brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Por pouco não foi para a Sul-Americana. Quem foi para a Sul-Americana foi o Grêmio, que também lutou contra o rebaixamento. Acho que foi na penúltima rodada ou antepenúltima que o Grêmio conseguiu se livrar, né? Vencendo o São Paulo e garantiu a vaga na Sul-Americana. Então, eu vejo que fugir do rebaixamento e se classificar para a Sul-Americana é uma distância muito curta. Então, se tu conseguir esse primeiro objetivo, consequentemente, tu fica perto da Sul-Americana. Claro que se tem também, né, um objetivo de fazer uma campanha melhor, de fazer uma campanha sem sustos, de ficar ali no meio da tabela e, quem sabe, mirar uma pré-Libertadores. Mas eu vejo hoje a realidade do Juventude primeiramente, o grande objetivo, somar os 45 pontos, escapar do rebaixamento e, a partir daí, mirar coisas maiores na competição. Diante, né, de um baixo investimento, do elenco que o Juventude tem hoje, eu imagino que brigar pela vaga da Sul-Americana também seja um objetivo bem possível diante das dificuldades que o Juventude tem e teve nos últimos anos também. Queria falar um pouquinho também contigo sobre o trabalho do Fábio Matias, né? Ele chega logo depois que interrompe o trabalho do Roger Machado no final da temporada passada e abre esse 2025 fazendo bons enfrentamentos contra os times da Série A, né? Quando tem que propor o jogo contra o Grêmio no Alfredo Jaconi, consegue fazer isso, vence as 2 partidas no Alfredo Jaconi contra o Grêmio, põe uma dificuldade contra o Inter no Beira-Rio. Queria saber como tu avalia o trabalho do Fábio Matias e também o que a torcida, que o Juventude, de uma forma geral, espera do jeito de jogar do Fábio Matias, principalmente no Alfredo Jaconi, enfrentando equipes um pouco superiores ao Juventude, digamos assim. Sabe que o Fábio Matias ele chega no ano passado no lugar do Jair Ventura, né? O Jair Ventura ele perde para o Flamengo no Maracanã. E ele é demitido no sábado. O domingo era o domingo de eleições, o Juventude agiu, já anunciou o Fábio Matias, e ele chegou sob muita desconfiança, né? Porque não era aquele treinador com rodagem no futebol brasileiro, ele tinha muito mais experiência em categorias de base, né? Teve passagens vitoriosas na base do Inter, na base do Flamengo, na base do Bragantino também, né? E como treinador havia participado da caminhada no início do Botafogo
Botafogo na Libertadores. Inclusive, até há pouco tempo ele recebeu a medalha, né? Ele é campeão da Libertadores com o Botafogo, ele foi o técnico anterior ao Arthur Jorge, que depois, né, pegou o trabalho e apresentou um grande futebol. Ele chega no Juventude na zona do rebaixamento, num momento de desconfiança muito grande por parte do torcedor. A estreia do Fábio Matias é contra o Fortaleza no Alfredo Jaconi, o Juventude leva um 3-0. Até aquele jogo o Juventude foi bem, o Juventude não jogou mal aquela partida, só que levou 2 gols na reta final do primeiro tempo, e levou o terceiro gol no segundo tempo, um 3-0 em casa, é algo bastante representativo, né? Então se criou uma pressão muito grande em cima do trabalho do Fábio Matias, que depois teve a vitória contra o Bahia, num jogo de virada também. No início, até o Bahia saiu vencendo, teve outra oportunidade, mas depois o Juventude foi jogando melhor e conseguiu a vitória por 2-1. Depois, alguns outros jogos, como o Grêmio na Arena, onde o Juventude vencia até os minutos finais, acabou levando o gol de empate na cobrança de falta do Cristaldo, que desviou no João Lucas, e aí foram 3 partidas, né, que se esperava resultados diferentes. Por exemplo, Cuiabá no Alfredo Jaconi, o Juventude empatou, né? O Cuiabá estava virtualmente rebaixado, não tinha sido rebaixado ainda, mas já estava praticamente na Série B. O Juventude empata, fazendo um gol no finalzinho, estava perdendo o jogo até os minutos finais. Depois saiu para jogar 2 jogos fora de casa, contra Atlético Mineiro e São Paulo. Em condições normais, seriam jogos dificílimos, mas Juventude enfrenta um Atlético Mineiro 4 dias antes da final da Libertadores e um São Paulo que já havia conquistado o seu objetivo, que era a vaga na fase de grupos da Libertadores. Querendo ou não, né, isso facilitou as coisas para o Juventude, né, que venceu o Atlético Mineiro, ali encaminhou a sua permanência na Série A, e depois vence o São Paulo no Morumbi, chega aos 45 pontos e garante a sua vaga na Série A desta temporada. Depois teve o último jogo contra o Cruzeiro, onde se tinha uma expectativa muito grande. Juventude dependia apenas das próprias forças diante do Cruzeiro, acabou perdendo, né? Foi, de certa forma, também prejudicado pela arbitragem, mas perdeu. Ficou uma frustração porque o sonho da Sul-Americana estava presente, estava bem possível, e o Juventude acabou, né, perdendo na última rodada. Mesmo assim, ficou uma boa impressão, porque o Fábio Matias ele conseguiu o grande objetivo, que foi salvar o Juventude do rebaixamento, inclusive com uma rodada de antecedência. Então, né, num primeiro momento, o grande objetivo do Fábio Matias no Juventude, ele foi conquistado, que foi a permanência, jogar mais uma Série A. Aí, obviamente, né, ele renovou o contrato, se manteve no Ju para o Campeonato Gaúcho, e foi um bom gauchão do Juventude. Juventude fez ótimos jogos, Juventude teve, por exemplo, uma campanha melhor que a do Grêmio. O Juventude, ele começou muito bem e ele oscilou nas rodadas finais. Esse período dos últimos jogos do Juventude, que pegou Pelotas na Boca do Lobo, antes teve o Avenida, né? Começou no Avenida, nos Eucaliptos, Juventude dependia das próprias forças para terminar com uma melhor campanha geral, empatou com a Avenida nos Eucaliptos, a Avenida era o lanterna do gauchão naquela oportunidade. Contra o Pelotas, vence o jogo, mas leva uma virada com 2 jogadores a mais, depois consegue recuperar e vencer o jogo, mas aí ficou na segunda colocação. Contra o Grêmio na Arena, vai muito mal, resultado de 2-1, até nem disse o que foi o jogo, né? Porque o Grêmio teve mais oportunidades, o Grêmio poderia ter feito um placar até maior, né, do que fez o 2-1. No meio da semana, perdeu para o Maringá, foi eliminado da Copa do Brasil. Então, foi um momento, né, que o Juventude oscilou bastante, teve, né, o nível de atuação baixou muito e isso preocupou o torcedor. Aí teve, né, toda uma remobilização, né, contra o Grêmio no Alfredo Jaconi, e o Juventude fez um bom jogo. Venceu por 2-1, levou aquele gol no final, gol polêmico também. Até hoje o pessoal que reclama, né, de uma possível falta, de um jogo perigoso em cima do Mandaca, nos pênaltis acabou eliminado. Então o Juventude, ele nessa temporada, ele faz um bom campeonato gaúcho, oscila nas rodadas finais da primeira fase e também na ida da semifinal, se recupera em termos de atuação no jogo de volta, mas acaba sendo eliminado. O ponto negativo foi a eliminação na Copa do Brasil. Não foi para qualquer time, porque o Maringá está muito bem na temporada,
mas né, se tinha uma expectativa que o Juventude fosse mais longe na Copa do Brasil, como foi no ano passado, que chegou até a fase quartas de final. Então, posso dizer que o trabalho do Fábio Matias até o momento é bom. Ele conquista o objetivo na temporada passada, se livrando do rebaixamento, mostrando um bom futebol, né? Ele conseguiu recuperar o bom futebol que o Juventude apresentava com o Roger Machado ainda no primeiro semestre, e o gauchão desse ano também foi bom. Nas dadas finais da primeira fase, é verdade, jogo de ida contra o Grêmio, mas voltou vivo. Ponto negativo, eliminação na Copa do Brasil. O Juventude foi muito mal contra o Grêmio, perdeu, claro, o adversário é qualificado, mas é uma equipe de Série C do Brasileiro. O Juventude tem o status de Série A, então tinha o favoritismo. Então, ainda assim, na média, o trabalho é bom e com uma boa expectativa para o Brasileirão. Certo. Queria falar também um pouquinho sobre elenco do Juventude, né? No início dessa temporada, o Juventude perde 2 zagueiros que eram os titulares, né? Precisa remodelar sua defesa. Queria te perguntar, a gente tem uma janela agora antes do Brasileirão e uma janela muito importante no meio do ano, né? Que tu tem, que tu enxerga que o Juventude possa perder nessa janela? A gente teve o caso do Enio, né? Que foi um jogador que chamou atenção no Campeonato Gaúcho, teve uma sondagem do Atlético Mineiro. Tem algum outro nome que tu acha que o Juventude pode perder? Tem o Eric também, agora que saiu, né, antes do Brasileirão, logo depois do Campeonato Gaúcho, foi para o futebol asiático. Se tem algum outro nome de importância que pode se destacar nesse primeiro semestre, que pode chegar a chamar a atenção do centro do país, de algum outro time, ou talvez uma proposta de fora. O que tu vê dessa janela do meio do ano? O que pode impactar o Juventude? O grande destaque do Juventude, talvez o maior potencial de venda do clube, seja o zagueiro Abner. O Abner, ele vem no grupo principal desde o ano passado, não teve muitas oportunidades, foi utilizado com o Roger na Copa do Brasil diante do Inter, onde foi muito bem, depois no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro, onde ele marcou o Hulk, que é um jogador muito difícil de ser marcado, e o Abner, ele começa essa temporada até numa necessidade. A Juventude contratou alguns zagueiros, mas eles tiveram problemas físicos. O Abner começou e foi muito bem. É um zagueiro jovem, tem apenas 21 anos, um zagueiro de boa saída de bola, de boa estatura, venceu muito duelos, marcou bons jogadores como o Bright White no Grêmio, o Borré no Internacional, fez gol em clássico, fez gol contra o São José também. Então é aquele zagueiro que reúne as características de um zagueiro moderno, sabe sair jogando, tem boa qualidade no passe, no lançamento, mas também sabe fazer a sua função de zagueiro, que é rebater, que é desarmar adversários. Eu vejo o Abner pela idade, por ser um zagueiro, que é uma posição hoje até rara no futebol, um zagueiro com essa qualidade, eu vejo o maior potencial de venda que o Juventude tem hoje. Inclusive, conversando aqui com os colegas, os nossos repórteres, que são muito bem informados, eles já dão a entender e já trazem a informação de que o Juventude pretende negociar esse jogador no meio do ano. Claro, se vier uma proposta boa para ambos os lados, é um jogador que o Juventude pretende vender porque sabe que tem um potencial de venda muito grande. Então eu vejo que é o grande jogador que o Juventude pode perder, mas não seria uma perda inesperada. O Juventude espera, inclusive, vender esse jogador com um valor que seja alto, que seja bom para o clube, que seja bom para o atleta também. Então é uma venda que o Juventude está esperando fazer. E essa é uma opinião minha. Se o Abner jogar o que vem atuando no Campeonato Gaúcho, se ele atuar nesse Campeonato Brasileiro, o Juventude consegue, inclusive, negociar com o futebol do exterior, com a Europa, porque, de fato, é um jogador que apresenta muita qualidade. Pois bem, se a gente for olhar outras posições, se falou num interesse de uma outra equipe em relação ao lateral direito Everton, que pertence ao Sport, que, inclusive, está emprestado ao Juventude. O atacante Enio, de fato, teve uma sondagem do Atlético Mineiro, mas o Juventude já exerceu a obrigação de compra, a sua opção de compra, melhor dizendo, desse jogador, porque tinha no contrato uma prioridade, o valor não era tão alto, então o Enio, apesar das sondagens, o Enio permanece no Juventude, Juventude vai adquirir, em definitivo, este jogador. Então, em relação a perdas, não vejo
muitos jogadores assim que podem deixar o clube. Claro que se vier uma proposta, né, se for boa para o jogador, também para o clube, imagino que o Juventude vai negociar, mas eu vejo que o Abner é o grande jogador hoje que o Juventude tem como potencial de venda e que ela deve ser feita no meio do ano, na janela do meio do ano. Então o Juventude está preparando aí este jogador para ser vendido e, é claro, né, deixar aí uma boa quantia nos cofres do clube. Certo. Estava para gente finalizar em relação ao elenco de uma forma geral do Juventude. Quem que tu chama atenção como destaque, além do Abner, quem é outro nome que é a referência desse Juventude, como o Gilberto lá no ataque, o próprio Jean Carlos, quem que tu considera a grande peça do Juventude, o grande destaque desse nome? Sabe que, para mim, o termômetro dessa equipe do Juventude é o Jadson, né? O volante que vem desde 2020 no Juventude, já adquirindo aquele status de ídolo, de jogador representativo dentro do clube. Eu acho que ele é o grande termômetro dessa equipe do Juventude. Quando o Jadson vai bem, o Juventude geralmente vai bem na competição. Hoje, inclusive, né, no nosso debate aqui na Rádio Caxias, a gente estava comparando os elencos do ano passado e desse ano. Ano passado, o Juventude perdeu o goleiro Gabriel, né, perdeu também o Lucas Barbosa, perdeu o volante Ronaldo, que foi para o Internacional, o lateral João Lucas também, que foi para o Grêmio, e as reposições elas foram mais ou menos no mesmo nível. Na lateral direita veio o Reginaldo, que até já havia participado da Série B de 2023 no Juventude. O goleiro foi o Gustavo, que teve boa participação no Criciúma no ano passado. No ataque, apesar de ter perdido o Lucas Barbosa, eu acho que o Juventude ele tem mais opções hoje, né? O Juventude ele tem o Enio, ele tem o Batalha, né? Ele tem o Vitor Pernambuco, que até não jogou muito, mas ele tem quando jogou, pareceu ser um bom jogador. Eu acho que ele vai ser utilizado até nesse Campeonato Brasileiro, né? O Juventude está contratando o Matheus Babi, centroavante que estava no Atlético Paranaense, então é outro jogador que certamente vai agregar a esse elenco do Ju. O Gilberto está voltando de lesão, né? O Gilberto teve problemas físicos. Na segunda rodada do Brasileirão ele teve, aliás, do Gauchão contra o Inter, ele teve uma lesão muscular que o tirou do Campeonato Gaúcho inteiro. Está retornando, ainda não se tem a certeza de que vai atuar já na primeira rodada, mas ele já está retornando e ficará à disposição. Eu acho que o Juventude ele teve, né, uma manutenção de boa parte do elenco, dos seus destaques do ano passado. O Mandaca sempre apresentando bom nível, o Jean Carlos também. O Nenê, apesar da idade, é um jogador que tem aquela qualidade, batida na bola, sabe organizar muito bem o time. Então, eu acho que o Juventude, Gustavo, ele se manteve no mesmo nível do ano passado. Algumas perdas, outras reposições. No meio, volante colombiano Daniel Giraldo, uma boa reposição ao Ronaldo, que foi para o Inter. Então o Juventude ele conseguiu fazer reposições do mesmo nível. Vamos ver se esses caras eles vão performar em Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é essa a expectativa diante, né, da amostragem, por exemplo, contra o Inter, que o Juventude perdeu, mas foi um jogo equilibrado. E os jogos contra o Grêmio, que o Juventude de 3 jogos venceu 2 e perdeu apenas 1. Então, essa amostragem na Série A desses jogadores, elas dão confiança de que o Juventude pode, né, fazer uma boa Série A mais uma vez. Mas como eu falei no início, vai ser difícil, o Juventude vai fazer uma campanha de manutenção, mas diante do que apresentou no Campeonato Gaúcho, Juventude tem tudo para fazer uma campanha como foi a do ano passado. Com dificuldades, é verdade, mas com uma campanha de permanência. Juventude está trabalhando para trazer mais reforços. O Maurício Garcês, ex-Curitiba e Avaí, já está treinando, já foi inclusive apresentado. Como eu falei, né, o Matheus Babi já está treinando também aqui no Alfredo Jaconi, deve ser anunciado em breve pelo Juventude. E a manutenção, obviamente, né, da equipe que fez um bom Campeonato Gaúcho. Então, esse é o panorama. O Juventude não muda muito de patamar em relação ao que foi ano passado. É um elenco parecido, as reposições que foram feitas também foram em níveis parecidos, então é mais uma vez um campeonato que o Juventude vai pensar primeiro na manutenção e depois sonhar um pouco mais alto, se isso for permitido.
Perfeito, Gustavo. Deu para uma noção boa do panorama do Juventude para essa temporada. Quero te agradecer de novo aí por ter vindo aqui falar um pouquinho do Juventude. Quem quiser conhecer o trabalho do Gustavo lá na Rádio Cativa, também no Instagram, @GustavoLousada95, também vai estar aqui na nossa descrição. Gustavo, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Valeu, Gustavo. Obrigado aí. Prazer em falar contigo, em falar com o pessoal do Gol, né? A gente sempre utiliza o site para buscar informações, para buscar, né? Tem sempre informações precisas ali. Tudo que a gente busca tá no site O Gol. Então, é um prazer conversar aí com os amigos. Esse site que já ajudou muita gente, né? Do jornalismo esportivo. Então, né? Vida longa aí o Gol, e estou sempre à disposição de vocês aí quando precisarem.